Olá menino, olá menina, bem-vindos ao canal Além do que se vê. Tudo que transcende os sentidos, que está além da nossa visão aqui material, interessa esse canal. Tá chegando agora? Dá uma clicadinha aqui embaixo no botão inscrever-se para colar com a gente que é só sucesso aí. Eu me chamo Júnior, eu tô à frente de um trabalho espiritualista na Tenda Umbandista Fé, Esperança e Caridade, o TUFEC, e o meu objetivo aqui é compartilhar com vocês conhecimentos espirituais e científicos que se alinham aí, ajudando a gente a ter um conhecimento mais amplo aí sobre a nossa vida cotidiana. E o tema de hoje que a gente vai falar é sobre as almas dentro da nossa religião, né, da minha religião, né, da Umbanda. Afinal de contas, quem são as almas, né? A gente se pergunta, poxa, falam tanta coisa, né? Falam que não pode acender vela para as almas dentro de casa. As pessoas vão lá, acendem segunda-feira a vela, né? No Cruzeiro das Almas no cemitério. E aí, quem são esses espíritos, afinal? Quem são as almas? Uma dúvida que muita gente tem. Aliás, dá pra gente repartir em duas partes, que é o que eu vou fazer. Eu vou fazer esse vídeo falando sobre quem são as almas, e eu vou fazer outro vídeo falando quem são as 13 almas, porque é um outro assunto, para o vídeo não ficar muito longo e a gente não ficar aí, né? Às vezes o pessoal desiste no meio do caminho, não é essa a intenção. O objetivo é informar e não ficar enchendo o saco de vocês. Então vamos lá. Vamos explicar sobre as almas. Primeira coisa que a gente tem que fazer, entender o termo alma. O que significa alma? Kardec, ele tem uma codificação. O que é uma codificação? Ele codificou o espiritismo. Espiritismo é uma religião, Umbanda é outra. Então, Júnior, por que você vai falar de uma coisa e falar da outra? Calma aí que você vai entender. Dentro do estudo espírita, alma é uma palavra que é usada para designar o espírito encarnado. Ou seja, quando você está vivo, você é uma alma. Quando você é desencarnado, quer dizer, você não tem uma aparelhagem corpórea material, você é um espírito. Então, existe uma palavra que designa alma e existe uma palavra que existe espírito. Então, eu não estou entendendo nada. Quando a gente vai lá acender uma vela para as almas, né? Então, eu estou explicando que existe uma diferença na nomenclatura, para que as pessoas... se a pessoa espírita não entende, né? Por que se usa essa nomenclatura. Mas eu vou explicar da onde que existe uma similaridade, existe uma ligação, por que se usa esse termo. Vamos lá, vamos com calma. Então, vamos à seguinte parte. Bom, tendo em vista que existe uma palavra para alma, uma palavra para espírito, quando nós estamos indo acender vela para as almas, muita gente também associa logo, de cara o quê? Quando a gente fala linha das almas, a gente está falando da linha de quê? Professor, logo... Quem não é da Umbanda, né? Não precisa ficar desesperado, você vai entender devagarzinho o que eu tô falando. É porque quando a gente fala linha das almas, normalmente a pessoa já lembra dos pretos velhos. Então a pessoa fala, mas as almas então seriam os pretos velhos? Então a gente, quando tá acendendo vela para as almas, a gente vai lá, bota, né? Vela no cruzeiro. Quando a gente está firmando para as almas, a gente estaria firmando os pretos velhos? Não. Os pretos velhos trabalham com as almas. Tem muita gente que fala a linha das almas é a linha dos pretos velhos. Mas uma coisa engloba a outra. Porque eles trabalham com as almas. Mas afinal de contas, essa enrolação toda que não acaba nunca. Quem são as almas? Para a gente entender isso, precisamos de fato compreender que não se trata somente de um grupo, mas, porém, contudo, entretanto, de um grupo extremamente móvel. Como assim extremamente móvel? Não entendi. Cada vez quando estamos acendendo vela para as almas, um grupo diferente de espíritos é recrutado para receber aquilo que a gente está fazendo ali. Bom, então quer dizer que nem sempre são as mesmas almas que a gente está acionando quando a gente acende o maço de vela, quando a gente... Não é sempre o mesmo grupo, não. Mas sempre, de acordo com a necessidade, um grupo de espíritos é recrutado para receber aquele trabalho que você está fazendo, aquelas velas que você está colocando ali. Bom, se é sempre um grupo que está sendo recrutado, quem faz esse trabalho de recrutar? Quem faz esse trabalho de tá agrupando essas almas para poder estar ali? Bom,
dentro da linha da Umbanda, agora que vem a ligação, os pretos velhos são aqueles que estão trabalhando junto, integrado com esse grupo de espíritos. E quem são esses espíritos? Bom, vamos lá. Agora o nome vai nos servir para nos ajudar. Sempre o nome tem que servir para nos ajudar de alguma maneira, não é verdade? Alma, lembra que eu falei que alma é o conceito que Allan Kardec colocou, né? Trazido pela própria espiritualidade, de espírito que ainda está encarnado. Então a gente vai entender o seguinte: almas no sentido de espíritos que ainda estão numa situação não de corpórea, mas ainda estão numa situação transicional, ainda estão em um processo de, não vou nem dizer de evolução, mas de saída, vamos colocar assim, de saída da materialidade. Tem algumas pessoas que até colocam assim, espíritos recém-desencarnados, mas isso é muito relativo. Recém-desencarnado morreu recente? Não necessariamente. É de acordo com a evolução espiritual. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que normalmente as almas que estão ali, quando a gente acende a vela, que a gente está pedindo para as almas, normalmente são espíritos que ainda estão numa situação de sofrimento espiritual, uma situação de dificuldade espiritual. E quando você está acendendo a vela para elas, o que acontece? Os pretos velhos eles recrutam esse grupo que está precisando de ajuda, que está sofrendo e tudo mais, e quando você está rezando, você está botando sua energia ali e tudo mais, e pega aquela energia e distribui para que esses espíritos recebam, e quando esses espíritos estão ali recebendo, sob supervisão, né, deles e tudo mais, dos vovôs e tudo mais, é feito um trabalho para que eles ajudem a pessoa que está orando, ajudem a pessoa que está pedindo, para que eles recebam, né, a benesse, recebam os benefícios da prece que a pessoa está fazendo e tudo mais, e dessa forma eles consigam sair um pouco da situação de sofrimento na qual eles se encontram. É como se fosse vamos botar assim, um estágio para que eles possam ascender, né, para que eles possam sair daquele sofrimento que eles estão ali passando no momento. O que acontece? Por que o pessoal fala, não se deve acender vela para as almas dentro de casa? Como eu disse, não é sempre o mesmo grupo que é recrutado, não é sempre o mesmo grupo que vai quando você acende vela para as almas. É um determinado grupo que vai. Tem a história das 13 almas, que eu vou falar daqui a pouco, num outro vídeo, não nesse, para explicar direitinho. Mas, de modo geral, quando você acende a vela para as almas, você está acendendo a vela em intenção a espíritos que ainda estão numa situação de sofrimento espiritual. Mas aí alguém pode até falar, ué, mas eles estão sofrendo, como é que eles podem ajudar os outros? É porque não é qualquer espírito. Esses espíritos estão escalados pelas próprias espiritualidades para estar ali junto, recebendo aquela luz que você colocou, aquela vela que você, né, a energia, na verdade, do que você colocou ali, para que com aquela formação energética eles possam estar buscando, possam estar correndo atrás de te ajudar. Porque te ajudando, eles estão sintonizando para poder sair da situação de sofrimento na qual eles se encontram. Então, conforme eles vão conseguindo alcançar a luz através de atender as pessoas, ajudar as pessoas, o que acontece? Aí essas pessoas já saem dessa falange, né, das almas benditas, e aí entram outros espíritos que estão precisando também de ajuda, e assim vai indo, e assim vai indo. É um processo de ajuda mútua que acontece no plano espiritual. Sobre acender vela em casa, o que acontece? Quando você está acendendo a vela, porque a vela é o quê? É um recurso material, né? Quando você acende a vela, você está fazendo o quê? Materialmente você está externando que você está lançando luz, que você está fazendo surgir uma egrégora, que a gente já falou aqui no canal algumas vezes, né? Porque quando a pessoa olha para aquilo, a pessoa já entra na sintonia, já entra. Então, o que acontece? Quando você acende uma vela para as almas dentro de casa, o espírito sofredor vai vir, né? E aí isso é trazido pelos mentores e tudo mais, e pelo teu pensamento. E de repente, mas como eu disse, são espíritos ainda em evolução, espíritos ainda que estão em aprendizagem e tudo mais. Então, pode ser que algum que ainda esteja numa situação difícil, uma situação complicada, se afinize com você, com a sua casa, com o ambiente e tudo mais, e acabe trazendo para dentro da tua casa, porque o que acontece? Cada espírito emite uma vibração.
a vibração que eles trazem às vezes pode ser uma vibração pesada. E a vibração pesada deles, quando eles aparecem, quando eles chegam, pode acabar não porque eles querem, mas naturalmente se tiver alguém ali que está com uma sintonia mais diferente, né, pode acabar entrando na faixa vibratória e aí as pessoas podem, em vez de se elevando, tá caindo. Porque é diferente. Você tá indo lá no Cruzeiro das Almas, um lugar onde tem uma proteção no cemitério e tudo mais, ou você tá do lado de fora da sua casa, num outro ambiente, é uma situação. Dentro da nossa casa, o Feng Shui, né, que é aí dos orientais, já explica cada cômodo da nossa casa mexe com uma área da nossa vida diferente, né? Tem tudo isso, eu vou fazer um dia um estudo sobre Feng Shui, para todo mundo saber quais são os objetos que pode ter em determinado lugar, quais que não podem ter. Se vocês querem, coloquem nos comentários. Então, o que acontece? Não é legal você estar traindo para dentro da sua casa, porque a casa tem um campo vibratório de várias áreas da nossa vida. Espíritos estão numa vibração baixa, né? Uma vibração, e acaba que pode dar uma balançada em alguma área da tua vida aí, e não é bacana isso. Então, já que tem todo um simbolismo que afeta por reflexologia, né, por reflexo, alguma coisa nossa, e a orientação sempre é essa, acender do lado de fora de casa por isso. E no Cruzeiro das Almas, principalmente, porque lá tem toda uma preparação, né? O Cruzeiro das Almas fica no cemitério, aquela cruz, né, para poder estar recebendo os pedidos, para poder estar recebendo, né, ali em segurança. Olha o padeiro, meus vídeos sempre tem padeiro. Para estar recebendo em segurança os pedidos das pessoas e tudo mais, e tendo encaminhado tudo direitinho. Então, gente, olha só. Outra coisa que o pessoal pergunta também sempre. Por que tem gente que coloca pão? Tem gente que coloca pão, água, né, para as almas. Por que faz isso? O pão, ele tem muito do simbolismo do corpo de Cristo, né? E o pão e água, comida e bebida. É simbólico. Você está colocando comida e bebida para as almas, porque lembra que eu falei que eles estão numa faixa de... ainda não são espíritos evoluídos. A intenção de você estar alimentando, de você estar matando a sede desses espíritos, eles sentem realmente como se eles tivessem comido e bebido. Então aquilo sacia, porque quando as pessoas desencarnam, ainda momentaneamente, muitas das vezes, elas ainda têm sensações físicas. Tem o livro Violeta na Janela, por exemplo, que a Patrícia, o espírito Patrícia, até diz, né, sobre a menstruação, que ela ainda continua tendo, essa situação toda. Então, olha só. Quando a gente coloca pão, coloca água, eles sentem como se eles tivessem comido, a sensação de ter comido e de ter bebido. Então isso dá uma saciedade para eles. É claro que, muito importante, nós não estamos ali alimentando algo que deveria ser cortado. Porque, é lógico, o espírito não tem necessidade de comer, não tem necessidade de beber. Mas é um alívio momentâneo para um sofrimento que eles estão sentindo. Então... né? E é lógico, gente, não vai a água, eles não vão pegar água e beber, é a energia do que você está colocando, é a intenção, porque no plano espiritual tudo se movimenta pelo pensamento. Então, assim, muito mais vale, né, a gente tá ali entregue com o pensamento no alto, fazendo nossas preces direitinho, né? Entender com respeito o trabalho dessa linha tão maravilhosa, porque realmente o que você pede para as almas ajudam e ajudam muito rápido. Como eu falei, elas estão precisando de luz e precisando dessa troca energética, de trabalhar para poder sair da faixa onde eles estão. E são auxiliados pelos vovôs, né? E muitas das vezes as pessoas não sabem, mas é segunda-feira, que é o dia das almas, porque segunda-feira é um dia associado ao orixá, né? Omulu Abaloaê, né? E aí, olha só, o que esse orixá tem a ver? Esse orixá é o orixá das transições, das mudanças, da vida para a morte, da morte para a vida. Da faixa da materialidade nossa para a faixa da espiritualidade. É o que as almas estão, na transição, saindo da faixa de precisar das coisas materiais e tudo, para transicionar para a luz. Então, por isso que esse orixá que toma conta, o dia desse orixá é segunda, então por isso segunda é o dia das almas. Bom, gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Não percam o vídeo que eu vou falar sobre as 13 almas, tá bom? Beijo pra vocês, beijo no coração, espero que vocês tenham gostado e fiquem comigo sempre, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Salve as almas!